a Deus, coisa maravilhosa, né? O Senhor está nesse lugar, a gente pode sentir a presença dEle, a alegria dEle que nos invade nessa noite. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer aqui conosco nessa noite. O Senhor tratou comigo, né? E certamente vai tratar conosco juntamente como igreja, como família. Amém? Eu queria muito que a igreja se colocasse de pé. Quem pode, se coloca de pé. Pega a sua Bíblia. Pega a palavra do Senhor. Eu estou de óculos, irmãos, porque aquele negócio não era bom, parece que copiou ainda, né? Aí eu estou tendo dificuldade de coordenar aqui, sabe? Negócio para longe, para perto, é complicado. Pega a sua palavra, a palavra do Senhor, coloque sobre o seu peito. Pressione sobre o seu peito nessa noite. Senhor, a tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Penetrante é a tua palavra, Senhor, faz divisão entre a junta e a medula. Senhor, nós amamos o Senhor e nós queremos reconhecer esse amor ao Senhor nessa noite. Senhor, fala conosco, Senhor, no profundo, no escondido, Senhor, porque nós precisamos de tratamento, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos ser renovados pelo Teu Espírito Santo. É para isso que nós viemos aqui nessa noite, Senhor, para sentir, ó Deus, o afago da Tua presença, ó Deus, a doce consolação do Espírito Santo dentro do nosso ser, ó Deus, trazendo paz onde há alvoroço, tempestade, Senhor. Nós queremos, Senhor, pela Tua santa palavra, Senhor, sermos transformados pelo Teu amor, ó Deus, de maneira tal, Senhor, que alcance a nossa casa, Senhor. Nós chamamos, Senhor, nessa noite, o Senhor, nosso Paizinho querido. Nós queremos, ó Deus, honrar o Senhor com as nossas vidas, com a nossa maneira de viver. Senhor, nós viemos aqui e queremos escutar a Tua doce voz. Fala com a Tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar, Senhor, por cada pessoa, família que veio aqui neste lugar. Por cada mente, Senhor, nesta hora. Senhor, coloque as Tuas mãos poderosas, Senhor, que as artimanhas do inimigo não possam atrapalhar a obra que o Senhor tem para fazer nesta noite, Senhor. Nós Te louvamos esta noite, nós Te exaltamos esta noite, e nós declaramos agora as mentes, ó Deus, como terra fértil, Senhor, para receber a Tua boa palavra. Nós ordenamos nessa noite que todo demônio contrário caia por terra agora, em nome de Jesus. Todas as amarras do inferno caia por terra agora, em nome de Jesus. Todo demônio de distração caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós trazemos a nossa mente agora cativa ao Senhor, ao trono de glória do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus nós oramos, e a igreja diz amém. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 22, a partir do versículo 10. Capítulo 22, a partir do versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Todo mundo abriu? Amém? Ou misericórdia para aqueles que não acharam ainda? Misericórdia? Não, vamos esperar para que todos leiamos juntos. Amém? 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 10. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Obrigada, irmã. Diz assim a palavra do Senhor: Atalia manda matar a família real, mas Joás escapa. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Diga comigo, semente. Amém. Pode sentar, irmãos. No tempo da divisão do reino de Israel e Judá, Judá foi governada por alguns reis. O primeiro rei foi Roboão, que governou por 17 anos, ele reinou. Depois veio Abias e reinou por 3 anos. Judá. Nós estamos falando de Judá. Depois veio o terceiro rei, Asa, e governou por 3 anos. O quarto rei, Josafá, e governou por 25 anos. O quinto rei, chamado Jeorão, que governou
Eu não anotei aqui, esqueci. Vou ficar devendo isso para os irmãos. Depois os irmãos procuram. Jeorão casou, sabe com quem? Com a Atalia. E a Atalia era filha de Jezabel com Acabe. E aí eles tiveram um filho chamado Acasias. Depois da morte de Jeroão, Acasias tomou o reinado, né, como rei, sucessor, e governou apenas por 1 ano. Está no capítulo 22 desse mesmo texto, de 1 ao 9. Atalia, ela era filha de Jezabel. E Jezabel era conhecida como uma mulher má e perversa, ruim de coração. O povo sofreu na mão de Jezabel. E aí Jezabel tem uma filha que chama Atalia, e Atalia, também como a sua mãe, má e perversa. As duas idólatras, Atalia se dedicava a fazer oferta a Baal, ao trono de Baal, as duas grandes opositoras de Deus. Mas existia uma diferença entre elas duas. Jezabel, conhecida como a mulher que matava os profetas. Mas algo foi muito pior na geração de Atalia. Porque Atalia, o desejo dela era tomar o reinado. Depois da morte do seu filho Acasias, que também tinha filhos, o que ela fez? Interessada em tomar o reino e governar e manter a adoração a Baal e não deixar com que o povo se voltasse à adoração a Deus, ela faz o quê? Ela toma uma decisão. Levantou-se para destruir toda a semente real. Sua mãe matava os profetas. Atalia mata a sua própria semente. Atalia manda matar os seus próprios netos. Ela dá uma ordem e começa a morrer um por um. Mas existia um mais novinho, na idade de Josué. Ele tinha 1 ano de idade, o nome dele era Joás. Então a princesa Joseba, vendo a ação de Atalia sobre a sua geração que iria suceder o trono de Acasias, que é a geração de Davi, que tinha direito a tomar o trono, a estar no trono, o que ela faz? Ela fala, não, eu quero o trono para mim, eu quero a glória para mim. E aí o que ela faz? Ela começa a matar a sua própria semente. E aí quando Joseba olha aquela situação, ela logo pensa de preservar o menino de 1 ano de idade. E o que ela faz com o seu marido? O que ela faz com o seu marido? Ela pega esse menino Joás, ela e o seu marido, o sacerdote Joiada, pegam esse menino e levam ele para esconder ele na recâmara do templo. A recâmara era um lugar do sacerdote descansar, era o lugar do aposento, era lugar de intimidade, era um lugar onde só ele tinha acesso. E aí eles resolvem pegar essa criança e levar para a recâmara e deixar a criança lá, esconder a criança durante um tempo, para que a criança não morra. E a geração de Davi, que tinha direito a ir para o trono, a geração dele, de Acasias, de Jeorão, essa geração, os descendentes de Davi, e não aquela mulher que não tinha direito a sentar no trono. Ela não fazia parte da linhagem real, mas ela queria aquilo que não era dela. E ela faz o absurdo de matar a sua própria semente. E aí esses dois, né, Joiada e Joseba, eles pegam a criança e levam a criança e guardam a criança na recâmara junto com a ama que vai tomar conta dele, o babá. E a criança fica lá por um tempo. E esse tempo é um período de 6 anos. O Senhor falou comigo, enquanto eu estava meditando nessa palavra, em relação à semente. A semente é algo que garante a semente normal. A semente é algo que garante a vida e garante a preservação da espécie. A semente é algo que está relacionado ao permanecimento e vida daquela espécie. E aí, quando eles pegam essa criança, eles levam para lá e deixam 6 anos aquela criança lá. Você imagina a dificuldade que foi manter aquela criança escondida.
Olha a batalha, a luta que não deve ter sido para que aquela criança fosse mantida ali, guardada na recâmara. Um lugar de intimidade, um lugar secreto. No versículo 11 diz assim, acompanha aí, por favor. Porém, Joseba, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o tirou dentre os filhos do rei, a quem matavam. E o pôs com a sua ama na recâmara dos leitos. Assim Joseba, filha do rei Jeorão, mulher de sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo tão preocupante, tão difícil, que nós temos que pegar a nossa geração, as nossas sementes, digo isso para os pais, a gente tem que pegar a nossa semente, nós precisamos trabalhar para que essas, ainda que seja difícil, você imagina a dificuldade que foi para aqueles dois ali, aquele casal guardar essa criança durante 6 anos. Criança chora, criança grita, criança se manifesta, mas eles conseguiram esconder da rainha má e perversa essa criança durante 6 anos. Está ficando muito difícil, irmãos, criar filhos. Vocês concordam, os pais? Muito difícil. Existe muita oposição, muita ação do inimigo. A gente não quer que eles vejam celular, eles querem ver celular. A gente não quer que eles assistam certas coisas, eles assistem. A gente preserva a vida deles, ensina, chega na escola, eles aprendem de uma outra forma. Chega na faculdade, alguns se desviam, é uma dificuldade. Mas nós precisamos entender que a gente precisa trabalhar para que a semente seja preservada. A semente precisa ser preservada para a vida, para dar continuidade à vida. É muito triste quando os pais servem a Deus, são gente temente, fiel, e a sua geração, a sua semente acaba se desviando. E alguns morrem fora da presença do Senhor. Então nós precisamos trabalhar nesse tempo para que os nossos filhos sejam guardados na recâmara do Senhor. Nós precisamos trazê-los a um tratamento, a um relacionamento com Deus, e nós somos o meio pelo qual isso favorece que eles tenham um encontro com Deus. Através de quê? Da nossa oração, da nossa busca, do nosso entendimento, da nossa sensibilidade no Espírito Santo para saber quando é hora de se levantar, de orar, quando a gente tem que dar um direcionamento. Tem hora que a gente não tem que falar nada, tem hora que a gente tem que agir mais severamente, mas tem hora que a gente não precisa falar nada, é só no joelho. Então, é um tempo que nós estamos precisando trazer nossos filhos para a recâmara. Porque são tempos nebulosos, tempos difíceis, em que existem muitas coisas aí para distrair os nossos jovens e levá-los a uma vida longe de Deus. É trabalhar na mente, o diabo trabalha na mente para fazer eles ficarem viciados na internet, viciados em rede social, alguns jovens viciados em pornografia. Hoje mesmo a gente estava conversando sobre 2 jovens de 12 e 13 anos, e que de repente, elas chegaram em casa e falaram que não querem mais chamar o nome delas de menina, o nome delas é de menina, querem chamar agora o nome de menino. E aí fica a família toda assim, sem saber o que fazer. Por quê? Porque, na verdade, irmãos, não foi de repente. Não foi de repente. O inimigo vai trabalhando sutilmente nas coisas pequenas, e se a gente está tão atarefado, cuidando da vida, cuidando das coisas, que a gente não se apercebe do que está acontecendo. Meu Deus, como chegou nesse estágio e eu não percebi, eu não vi. Então essa palavra é para que a gente se atente, essa palavra é para que a gente se desperte, para entender que nós precisamos pegar a nossa semente e levar para a recâmara, é orar com eles, é buscar com eles, é ensiná-los a palavra, é estar com eles, é ir com eles para o quarto, é observar, é tomar conta, é vigiar, é olhar o celular, é olhar as amizades, é olhar tudo, irmãos. Estou falando isso, irmãos, eu tenho experiência
não de uma experiência só de sucesso, mas eu tenho experiência de muitos fracassos. Isso é sério, irmãos. Nós precisamos. E às vezes não estamos ocupados com coisas que não têm valor, às vezes nos ocupamos com coisas que têm valor, que são importantes, mas não são essenciais. Nossos filhos são essenciais, são prioridade. E nós precisamos dar prioridade à nossa semente. No versículo 12, vamos continuar a leitura. E esteve com eles, escondido na casa de Deus 6 anos. Atalia reinou nesses 6 anos sobre a terra. Então, eles ficaram ali com Joás durante um tempo. E existe um tempo realmente que nós precisamos guardar. Principalmente o tempo da construção da personalidade dos nossos filhos. O diabo tem trabalhado desde o ventre. Existem leis para matar as crianças desde o ventre. Existem situações em que as crianças, além de serem tiradas de suas vidas desde o ventre, ainda existem situações de traumas interiores que são gerados desde o ventre. E depois a criança nasce, quando o inimigo não consegue traçar no ventre, ele está tão feroz e furioso nesse tempo, porque ele sabe que o tempo dele está chegando ao fim. Então ele não está brincando, irmãos, de ser diabo. A função dele é destruir. E a Atalia aqui prefigura Satanás, má, perversa e cruel, opositora de Deus, e vai fazer de tudo para que a adoração não aconteça dentro da sua casa, dentro do seu lar. Então, esse tempo de recâmara, trazendo para os nossos dias de hoje, principalmente, é o tempo da construção da personalidade da criança, até mais ou menos uns 9 anos de idade, 10 anos de idade. Tudo aquilo que ela observou, aprendeu, assimilou, vai ficar ali, gravado para a vida toda. Ela pode se desviar lá na frente, mas em algum momento ela vai voltar. Em algum momento isso vai ser restaurado. Então, a nossa função como pais é estar ali preservando, na busca, na oração, na leitura da palavra, na observância da vida deles, no acompanhamento, é não estarmos ausentes em momento nenhum, porque é tempo em que o inimigo quer colocar as garras dele sobre nossa semente. É matá-los, irmãos. É matá-los. Irmãos, há um tempo atrás, eu estava, há bastante tempo atrás, eu estava sozinha em casa, nessa época meus pais não tinham ido morar comigo ainda. E eu estava no meu quarto, me lembrei disso agora. Eu estava no meu quarto deitada, sozinha, com a mão assim, ó. Igual morta não, tá? Mas estava com a mão assim. E aí, no outro quarto, estava a Ellen e o Josué. Samuel, obrigado, irmão. Muitos filhos. E no outro quarto estava a Ellen e o Samuel. O Samuel devia ter aí uns 5 anos de idade, mais ou menos. E aí eu estava deitada, eu estava cansada, eu estava orando assim, deitada com os olhos fechados assim. E aí, de repente, irmãos, eu senti, e os dois no outro quarto já estavam dormindo. E eu senti um cheiro forte de flor. Sabe aquelas flores, porque agora é artificial, né? Aquelas flores de defunto que a gente falava? Flor de defunto, lembra? Lembra disso? Aquele cheiro forte. E eu senti, irmãos, um cheiro de vela queimando. Um cheiro forte de vela queimando. E um cheiro de ambiente de morte. E aí, irmãos, eu gelei. Gelei, porque a atmosfera do quarto mudou. E eu gelei, que subiu um gelo aqui, e fiquei toda arrepiada. E eu senti uma presença maligna entrando no quarto. Isso foi real, irmãos. Eu senti uma presença maligna entrando no quarto, e ele chegou bem perto de mim. E eu senti o calor aqui nesse ouvido aqui, ó. Eu senti o calor nesse ouvido. E ele disse assim, no meu ouvido, eu quero matar o seu filho. Irmãos, eu gelei na hora. Gelei. Eu fiquei parada de medo.
De medo, eu paralisei de medo. E sabe o que fez eu levantar? O Samuel gritou no outro quarto, mãe, vem aqui, mãe. Aí eu levantei naquele desespero, porque aí você não vê nada, não é verdade? Quando o filho grita, você não vê nada. Aí eu levantei naquele desespero, eu fui lá no outro quarto. Eu abri a porta e fui no outro quarto. Ele estava sentado na cama. E ele estava desesperado, gritando, tremendo e falando, acende a luz, acende a luz, acende a luz. Aí eu acendi a luz correndo. Aí ele disse assim, ele está aqui, mãe, ele está aqui, chorando, gritando. Ele está aqui, mãe, ele está aqui. Aí eu falava, quem, Samuel? Quem? Ele nervoso. Aí eu sacudi ele assim para ele acalmar. E falei, quem está aqui, meu filho? Fala quem está aqui. Ele falou assim, o lobo mau, mãe, ele está aqui. O bicho-papão veio aqui, ele sentou na cama. O diabo não está brincando, irmãos. Ele não está brincando. E eu oro pela vida dos meus filhos. Eu quero convidar você a orar pela vida dos seus filhos também. Porque essa é a função dele, matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Depois desse tempo, desse período que era necessário ficar escondido, não era tempo de exposição. Não era tempo de exposição, era tempo de ficar escondido. Às vezes a gente não entende o tempo que é para as nossas vidas. Aquele tempo que Joás precisava era o tempo de maturação, de crescimento, era o tempo determinado, aquela criança ficar guardada na recâmara. Irmão, nós precisamos entender o tempo das fases dos nossos filhos. Eu vou falar mais direcionado para os pais, mas é lógico que eu vou pegar os jovens também daqui a pouco. Mas é mais para os pais, porque a responsabilidade é nossa. A maior responsabilidade é nossa. Então, eles ficaram lá naquele tempo que era necessário. E depois desse tempo, a palavra diz, no capítulo 23, a partir do versículo 1, diz assim, porém, acompanhamos juntos, porém, no 7º ano, Joiada se esforçou. O menino já estava com quantos anos? Ele estava com 8. Ele foi para a recâmara com 1 ano de idade. Porém, no 7º ano, Joiada se esforçou e tomou consigo aliança. Os chefes, repita comigo, irmãos, se esforçou. E tomou consigo em aliança os chefes, diga, os chefes de centenas. Azarias, filho de Jeorão e Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maesias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Estes rodearam Judá e se ajuntaram aos levitas, diga, levitas, e todas as cidades de Judá, e os cabeças dos pais de Israel, diga comigo, cabeça dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém, e toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus, diga, congregação, congregação, querido, olha que coisa maravilhosa. Depois daquele tempo da recâmara, a palavra diz que Joás, Joiada, pegou o sacerdote Joiada, pegou e a palavra diz se esforçou. Não é fácil para ninguém criar filho. É um esforço sobre a maneira em que a gente tem que aprender a abrir mão da nossa vida para se dedicar aos nossos filhos. Irmãos, eu estou falando isso para vocês, mas essa palavra é para mim também, eu estou aprendendo com ela aqui nessa noite. E depois do tempo da maturação, do tempo do propósito, do tempo de ficar fora, do tempo da reclusão, do tempo da preparação, do tempo de estar guardado, do tempo de estar protegido, o que Joiada faz? O sacerdote, ele age estrategicamente, organizadamente. Ele vai nos principais de Israel. Ele vai aonde? Vocês repetiram, nos chefes, nos levitas, na congregação e nos cabeças dos pais de Israel. E faz com eles o quê?
uma aliança. Sabe o que eu já vi muitas vezes? Querido, presta atenção. A igreja é o melhor lugar para o seu filho estar. Tem que estar na igreja. Tem que aprender, tem que ir para a salinha, tem que estar aqui dançando, tem que estar observando as coisas do Senhor, tem que estar aqui. É importante a igreja. Como que os nossos filhos estão crescendo e vendo a igreja? Como que os nossos filhos, que não têm construção ainda total, conseguem visualizar a igreja através da nossa fala e da nossa vida? O que acontece? Nós vamos para casa e chega em casa e a gente começa a reclamar. Ai, que hoje o culto foi ruim. Ai, não foi legal. Ai, não sei o quê, não concordo com isso. A gente começa a reclamar de tudo. Começa a reclamar do pastor, começa a reclamar dos irmãos, começa a reclamar do outro que falou do negócio aqui e ali, e a gente começa a reclamar, e a gente começa a dar essa informação para alguém que está em construção. E a gente vai prejudicando a nossa semente. Uma pessoa que já foi daqui do ministério, os pais não ficavam em igreja nenhuma, toda igreja eles arranjavam um problema. Toda a igreja, eles viam uma dificuldade, eles viam uma situação que não concordava, tudo estava ruim. Como se a gente fosse bom o tempo todo. Nós também não somos. E aí, pula de uma igreja, não está legal, vai para outra igreja, não está legal, vai para outra igreja, não está legal, vai para outra igreja, não está legal. Irmãos, cuidado com aquilo que você fala em casa, na mesa, na sala, na cozinha. Cuidado com aquilo que você fala. Olha a informação que você está dando, irmãos. A igreja é importante, a congregação é importante, estar junto é importante, é crescimento, é lapidação, porque tem hora que você tem que aguentar o irmão que talha o sangue, irmão, e vai ter irmão que talha o sangue mesmo, né? Tem, irmãos. Você acha que eu nunca talhei o sangue de ninguém? Não é? Mas a gente tem que vigiar. Vigiar. Porque os nossos filhos têm que ter boa informação daquilo que é importante. E aí pula de uma igreja, pula para outra igreja, pula para uma igreja, pula para outra igreja. Resultado, o rapaz está hoje casado com outro homem. Porque a igreja sempre foi ruim para ele. Essa foi a informação que os pais deles passaram. Então eles fizeram uma aliança. O sacerdote fez uma aliança antes de agir. Fez uma aliança com os principais ali do reino. E nesse tempo, a Thalia estava fazendo o quê? Reinando. Às vezes, irmãos, a gente vai organizar a nossa vida e o diabo ainda vai estar ali sob o domínio de alguma situação. Vai estar reinando sobre o domínio de alguma situação. Mas tenha calma. O tempo de Deus chega. O tempo de você colher vai chegar. Você precisa ter calma, irmãos. Estou falando para vocês porque é uma pessoa que agiu precipitadamente várias vezes, inúmeras vezes. Falava sem sabedoria, reagia a qualquer situação, era reativa. Irmãos, a gente vai aprendendo a ter paciência, a observar, a entender a fase. Olha, a gente não tem paciência com os jovens. A gente não tem paciência com os jovens. E a gente era tudo chato quando a gente era jovem. Mas aí agora a gente aprendeu, está mais madura, aí vem os jovens, a gente não tem paciência com eles. Porque a gente acha que eles têm que ser, aqui na igreja, os crentão. Só que eles estão em fase de processo, amado. Tem um monte de coisa que eles não viveram ainda, que a gente já viveu. E tem um monte de coisa que eles vão aprender. Pensa eu aqui na igreja com 23 anos, que é abacaxi. Passei a perna na Célia. Falava mal da Célia. Olha lá. Irmãos, a gente é um abacaxi, a gente tem que entender a fase deles. Eles vão melhorar, calma. A gente não tem paciência, irmãos. E aí a palavra de Deus continua dizendo. Deixa eu ver onde eu parei. Toda aquela congregação, aqui. 4, né?
Esta é a coisa que haveis de fazer. Aí, Joiada começa a dar, quando junta todo mundo, faz uma aliança. Olha a organização, faz uma aliança. Agora ele vai começar a dar direcionamento, orientação da parte de Deus. Às vezes a gente não quer receber orientação da parte de Deus. Eu me lembrei do negócio aqui, que a gente estava orando pelo retiro. Eu tinha 23 anos, eu estou com 43, tá, irmão? Tem 2 décadas isso. Eu melhorei um cadinho. E aí aqui a Célia estava lá na outra igreja, reunida e tal. Aí a Célia era líder. E aí a Célia falou, não, porque Deus falou que a gente tem que orar esses dias que precedia o retiro de carnaval, que a gente fazia dentro da igreja mesmo. Aí ela falou, a gente tem que orar, porque a gente tem que fazer como as muralhas de Jericó, calado. Aí eu... Ai. Aí eu comecei, porque a gente começa, né? Reclamar, falar, comecei a reclamar, falar, e não aceitei a palavra, não aceitei que era de Deus, não sei o quê. Aí ficamos lá, oramos, ficamos lá na igreja. Que jovem-arada toda, né? Acho que o Elinho era bem novinho, tinha uns 12 anos, assim. Aí todo mundo bem pequeno. E aí a gente ficou lá, né? E aí, de repente, aquele espírito de rebeldia, de repente a pastora chegou. Vou orar, senti de orar, não você lembra disso, né? Senti de orar com vocês, aí dá a mão, aquela oração fervorosa, e fogo, e desce, de repente Deus tomou a anjo, ele falou, e Deus mandou falar para a gente ficar calado, como nas muralhas de Jericó. Irmãos, tem hora que a gente é muito infantil, né? A gente vai crescendo, irmãos. E tem hora que a gente não quer ouvir as estratégias que Deus dá. É bom ouvir a nossa liderança, é benção para a vida da gente. Qualquer rebeldia, murmuração, sentimento contrário só atrapalha. Só vai atrapalhar a nossa vida. Esta é a coisa que é a vez de fazer, versículo 4. Uma terça parte de vós, sacerdotes e levitas, olha ele dando a orientação, que entram dos sábados será formada de porteiros. E uma terça parte estará na casa do rei. A outra parte, à porta dos fundamentos. Olha o direcionamento. E todo o povo estará no pátio da casa do Senhor. Colocou cada um em um lugar. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão porque santos são, mas o povo guardará o preceito do Senhor. Versículo 7. E os levitas rodearão o rei, cada um com armas na mão, e qualquer que entrar na casa morrerá. Porém, vós estareis com o rei quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas todo Judá, conforme tudo que ordenou o sacerdote Joiada. Tomou cada um seus homens, os que entravam no sábado com os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Então, o que ele fez? Ele deu as estratégias. Então, primeiro ele fez aliança, e aí ele começou a separar estrategicamente como que ia ser a ação. Porque a gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Nós estamos lutando contra um inimigo muito feroz. Versículo 9. Também o sacerdote Joiada deu aos chefes de centenas as lanças e escudos e as rodelas que foram do rei Davi, o qual estava na casa do Senhor. Versículo 10. E dispôs todo o povo, e cada um com as armas na mão, desde a banda direita da casa até a banda esquerda da casa, da banda do altar da casa, a roda do rei. Olha a estratégia, a sabedoria e o direcionamento. Cada um no seu papel. Dou aula, irmãos. A minha amiga, ela está aqui, ela é professora também. Né, amiga? A coisa mais difícil que tem é você achar uma família estruturada. A maioria das crianças estão com a família desestruturadas, sendo criadas por qualquer outro parente da família. Vó, tio, a mãe com o padrasto. É triste, irmãos, porque a família vai sendo diluída. Foi feita uma festa lá na escola e só foi um aluno da minha sala.
porque a maioria era a época de passar com o outro familiar, tinha que separar. Então, não conseguiram nem estar. Olha só como é que está desestruturado. E, às vezes, o inimigo age também numa família que tem o papai, a mamãe e o filhinho. Porque a mamãe quer fazer o papel do papai e o papai quer fazer o papel da mamãe. Então, estrategicamente, com sabedoria, cada um precisa fazer o seu papel. Ah, mas na minha casa não tem o homem, o sacerdote, o cabeça. Ah, mas na minha casa sou só eu, não tem a mulher, não tem, é só eu, meu filho, ou só eu, ou é só eu e minha mãe. Irmãos, eu guardei essa palavra para mim, que seja para alguém aqui nessa noite. Deus, Ele supre todas as nossas dificuldades, todos os nossos vazios, tudo aquilo que não temos. Deus supre todas as nossas necessidades. E a Bíblia diz que Ele faz isso em glória. Então, se você não tem, não teve, não significa que você já perdeu, significa que você vai ter que ter um esforço a mais para poder trabalhar isso da melhor forma possível. E Deus, quando você coloca Deus como cabeça do seu lar, não tem como dar errado. Então, querido, você precisa fazer o seu papel. O homem precisa ser o homem da casa. E dar o direcionamento ao filho. E ensinar o filho. E a mãe precisa ser a mamãe, precisa ser a cuidadora. A criança precisa ver a mãe cuidando da casa, cuidando do alimento, sendo amável com o esposo, né? A gente perde a paciência, tem hora. Não pode, irmãs. Tem que vigiar, nossos filhos estão olhando. E os maridos, não pode ser frouxo, irmão. Precisa assumir o seu papel de sacerdote. Forte, poderoso, protetor, provedor. Precisa, irmãos. Precisa expor o amor para os seus filhos. Precisa, irmãos. A minha avó era uma pessoa bronca. Nunca foi amorosa com os filhos. A minha mãe não recebeu isso da parte da minha avó. A minha mãe nunca falou que me ama, que me amava. A gente falava, eu e minha irmã, né? A gente falava muito para ela que amava ela. A vez ela estava lá no hospital, eu falava, mãe, eu te amo. Ela falou assim, obrigado. Irmãos, mas a linguagem do amor dela era outra. A linguagem de amor dela era o cuidado, a proteção. Dá uma folha de papel na mão do Mael, manda ele escrever uma carta para mim, não sai nada, irmãos. Nada. A gente foi no encontro de namorada, 12 de junho, lá no Brasil. Aí tinha que escrever secretamente para a namorada, né, uma carta. O Mael gelou, suou, não conseguiu. Eu já sabia, fiquei desconfiada. Eu falei assim, não tem problema, porque ele tinha que levar a carta para a igreja. Como é que ele ia levar? Não tinha nada. Aí eu falei, vou te ajudar. Ajudei ele a escrever uma carta para mim, que era surpresa. Mas, querido, a gente estava vindo da loja um dia desse, e aí na hora que a gente passou ali na frente da Caixa Econômica, o cara veio toda e foi assim. Foi, como é que fala? Reflexo. Foi reflexo. Ele deu duas bombadas assim no freio, mas foi reflexo, foi muito rápido. Questões de fração de segundo. Ele deu duas bombadas no freio e com a outra mão ele segurou assim. Aí ele falou assim, fiquei preocupado de frear e você bater com o rosto. Querido, isso não é uma linguagem de amor? A gente precisa entender a linguagem de amor dentro da nossa casa. Não sabe escrever, mas tem outras coisas que ele sabe fazer, que é legal. Então, vê as coisas que é legal no seu marido, vê as coisas que é legal no seu filho, vê as coisas que é legal na sua mulher. Amém, irmãos? Cada um no papel certo. Então, fizeram tudo o que ordenaram e obedeceu. E, às vezes, a gente fica aí falando que a gente, né, dos jovens e tudo. Uma vez eu estava no carro com a Ellie, ela era bem menorzinha. Eu falava assim, Ellie, você não escuta o que... Igual a gente fala, todo mundo fala, né? Você não escuta o que eu falo com você, você não me escuta, Ellie. Aí o Espírito Santo falou assim, você é assim. Eu falo e você não me escuta. Na hora o Espírito Santo falou comigo. Versículo 9. Também o sacerdote Joiada
deu aos chefes das centenas as lanças de escudos. Eu já li isso, né? Já li. Espera aí, então. É qual? É 11, né? Tá. É 11. Então, tiraram para fora o filho do rei. Então, depois de ter feito tudo isso, depois de ter feito aliança, ter se organizado, ter traçado uma estratégia para vencer Satanás, o que eles fizeram? Depois de tudo organizado, o que eles foram fazer? Pegaram a criança e tiraram a criança da recâmara. E lhe puseram a coroa e deram testemunho e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos ungiram o menino e disseram: viva o rei! Viva o rei! O rei está no trono, o lugar que lhe é devido. Deus preservou a linhagem de Davi. Vocês acham que Joseba e Joiada sozinhos iriam fazer o que fez durante 6 anos? Vocês acham que sozinhos eles conseguiriam fazer isso? Existia uma promessa e Deus, quando promete, Ele cumpre. Ele é fiel para cumprir. A promessa era que não ia faltar sucessor ao trono. Então eles trabalharam, se esforçaram, se posicionaram. Para quê? Para viverem a promessa. Deus faz. Ele é fiel para fazer, querido. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Ainda que gere esforço, é necessário fazer a nossa parte. Ouvindo, pois, Atalia, Satanás, a voz do povo que corria para louvar ao rei, veio ela correndo à casa do Senhor. Olha o que o texto fala. Ela olhou, e eis que o rei estava perto da sua coluna, à entrada. E olha como o povo estava. E os chefes e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra se alegrava e tocava a trombeta. E também os cantores louvavam com instrumentos e os músicos. E dava-se a entender que se deviam cantar louvores. Então Atalia rasgou as suas vestes e disse bem alto: traição! O diabo vai perder, irmãos. Ele vai perder, isso é certo, irmãos. Pode gritar à vontade, Satanás, mas você vai perder. A nossa casa é do Senhor, os nossos filhos são do Senhor, a nossa geração é do Senhor, a sua semente. Pode se posicionar, pode se esforçar, pode levar para a recâmara, pode orar, irmãos, porque é certo a vitória. É certo a vitória. Ele te faz mais do que vencedor. Não é só você, é a tua casa. É a tua casa, amado. Pode se alegrar, pode fazer festa, porque Deus está ao seu favor. Você não vai conseguir isso sozinho. Você precisa dele. Você precisa dele. Porém, o sacerdote Joiada tirou para fora os capitães do posto dos exércitos e disse-lhes: tirai-a para fora das fileiras, e o que a seguir morrerá a espada. Vai com ela que vocês vão morrer. Porque dissera o sacerdote: não a matareis na casa do Senhor. Tira ela da casa do Senhor. E o versículo 15 diz: e eles lançaram as mãos, e ela foi entrada da porta dos cavalos. E o rei ali, na casa do rei, e ali a mataram. Lá atrás, irmãos, nós lemos aqui, eu esqueci de comentar, mas no versículo 10, se eu não me engano, no versículo para trás fala que eles lançaram mão das armas antigas de Davi. Irmãos, nós estamos lançando mão de armas que não é para nós lançarmos mão. São legais, são importantes, somam, mas não são essenciais. A gente compra livro de como criar filhos, isso é bom.
A gente estuda sobre isso é bom. A gente vê na internet, no Instagram, isso é bom. A gente leva nossos filhos no médico, isso é bom. A gente dá alguma medicação para ele, pode ser que isso seja bom. Irmãos, mas olha só, nós precisamos lançar a mão das armas antigas. É quarto, irmão. É oração, é jejum, é busca, é clamor, é choro, é lágrima. Isso é arma de guerra. Nós estamos em uma guerra. A Thalia precisa morrer. Ela precisa morrer. E aí tiraram ela da casa do Senhor, colocaram para fora. Isso fala sobre exercer a autoridade, irmãos. Nós precisamos exercer a autoridade. Bota para fora o que tem que ser botado para fora, irmãos. Bota para correr da sua casa. Bota para correr do seu lar, da sua família. Você não tem direito de ficar aí, Satanás. Pega tudo que é seu e vai embora. Vai embora. Não te pertence, meu filho é seu, meu casamento é seu. E a gente tem que guerrear, irmãos. Lança a mão das armas antigas. Porque a Thalia precisa morrer. Precisa morrer. Ela está no lugar errado. Ela está no lugar errado. No versículo 16, depois de terem feito tudo isso, a aliança com os grandes chefes ali do reino, depois de ter agido estrategicamente, de ter colocado o rei no trono, com grande festa e alegria, depois de terem levado a Thalia para fora e matado a Thalia ali, a palavra diz no versículo 16, acompanhe, e Joiada fez o quê? Aliança, fala aliança, entre si e o povo, e o rei, para serem eles o povo de Deus. Sabe qual foi a última aliança que eles fizeram? Com Deus. Você precisa fazer aliança com Deus. Você precisa levar a sua casa a fazer aliança com o Senhor. A sua casa precisa experimentar a doce presença do Espírito Santo. Aleluia! A função de Thalia era impedir a adoração a Deus e permanecer a adoração a Baal. Querido, depois de terem feito isso, a palavra diz assim, depois de todo o povo entrou na casa, versículo 17, de Baal e derrubou os altares. Quebrou tudo. Os altares a Baal. Então, por último, sabe o que eles fizeram? A palavra diz, e a Matã, que era o sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Quer matar a Thalia, irmãos? Tirar as garras do diabo de cima da sua casa, da sua família? Não tem como levantar um altar a Deus, querido, se existe um altar a Baal dentro do seu lar. Eu quero dizer para você, querido, que Matã precisa morrer. Ele precisa morrer. Não existe adoração verdadeira com altares levantados. Não existe adoração verdadeira. O que a gente tem levado para dentro da nossa casa? O que a gente tem ouvido, falado, visto? Em que nós temos dedicado o nosso esforço? Como está a nossa casa? Que entra dentro do nosso lar? Que tipo de coisa que você dá de alimento para a tua casa? Que tipo de influência que teus filhos veem? Uma pessoa que compra e não tem responsabilidade de pagar? Que exemplo nós temos dado para nossos filhos? Qual o testemunho? A Ellen está ali. Uma das coisas que ela observou, se eu tiver mentido, você pode falar, mamãe, é mentira. Uma das coisas que ela observou, irmãos, foi a dedicação que eu sempre tive em honrar meus pais. Adulta. E eu dei o melhor para os meus pais até o fim. Melhor da minha casa, do meu investimento, melhor quarto, melhor tudo. Tudo era melhor para eles. Estou mentindo, né? Que exemplo que nós temos. Quando as coisas apertarem, eles vão ter que recorrer a alguém. Você tem que ser um exemplo dentro do seu lar. Como é que é a dedicação, a televisão? O que se passa? O que você assiste? O que entra dentro da sua casa, querido? Qual o valor? As coisas que são realmente valorosas dentro da sua casa.
Nossos filhos veem a gente comprando e não pagando, mentindo, passando a perna, reclamando do nosso trabalho, reclamando da igreja, murmurando contra o irmão, achando ruim com o vizinho, brigando. Teve um tempo que ele falou: mãe, pelo amor de Deus, essa pessoa não gosta de você. Eu falei: mas o problema não é da pessoa, não é meu, é da pessoa. Eu gosto dela. Irmão, nós precisamos ser um exemplo. Mataram o sacerdote de Baal. E aí a palavra diz no versículo 18. Acompanha aí, querido. E Joiada, o sacerdote, ordenou os oficiais da casa do Senhor, debaixo das mãos dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor, que oferecessem holocausto ao Senhor, como está escrito. Repita: como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. Repita: conforme a instituição de Davi. É para restaurar a adoração na sua casa, como tem que ser, como diz a palavra que tem que ser. Não é só um momento gostosinho de emoção, querido. É um momento de reflexão, de entendimento, de rendição. Nossos filhos precisam ver isso da nossa parte. É como tem que ser a adoração a Deus, como estilo de vida. Como professar a fé, irmãos. Versículo 19. E pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que não entrassem nela ninguém imundo, em coisa alguma. Sabe o que significa? Ele pôs o quê? Repita aí: porteiros às portas da casa. Põe guarda. Põe guarda, irmão. Faz tudo que tem que ser feito. E monta a guarda. Vigia. Vigia. Porque o diabo corre. Daqui a pouco ele volta para ver se tem uma brecha para ele entrar de novo. Põe guarda. Toma conta. Vigia. Põe seus olhos em cima. Tenha atenção. Amém, irmãos? Amém. Põe guarda. Sabe por quê, irmãos? Eu nunca achei que meus pais iriam para o céu e foram. Nós precisamos, agora eu preciso ir. Nós precisamos ir para o céu, nossa casa precisa ir para o céu, irmãos. Triste é ver um filho que morre no pecado. Precisamos levar a nossa casa para viver na eternidade. Abra a sua Bíblia no livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Malaquias, último livro do Velho Testamento, no capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, último livro do Velho Testamento. Versículos 5 e 6. Olhe bem: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. No versículo 5. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E no versículo 6 diz assim: converterá, diga, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós estamos vivendo um tempo que as famílias estão doentes. E esse texto fala uma profecia da volta de Jesus. Nós estamos às portas da volta de Jesus, querido. Se atente. O Espírito Santo está dizendo à igreja: fique atento, fique atento. O diabo não está brincando. Essa é a última profecia do livro do Velho Testamento. Abre aí em Lucas. Evangelho de Lucas, abre aí, está pertinho. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Dos evangelhos, querido. Dos evangelhos. Então termina o Velho Testamento. Falando: e converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, perto da vinda. E aí no Evangelho de Lucas, capítulo 1, no versículo 17, diz assim, 16, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor Deus. 17, irá diante dele o Espírito
e virtude de quem? De Elias. Para fazer o quê? Para converter o coração dos pais aos filhos, rebeldes, a prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo disposto. Aleluia, você já entendeu? Jesus está voltando. O último versículo do Velho Testamento fala, é tempo de restaurar a casa. E aí ele começa o Evangelho no Novo Testamento, no capítulo 1, é tempo de restaurar a casa. Eu vou derramar o espírito de Elias, a unção de Elias. Sabe qual é a unção? O Espírito é a unção, é a missão específica, é ungir com a unção para uma missão específica, para preparar o caminho da volta do nosso Rei. Jesus está voltando. Jesus está voltando e a sua casa precisa ir para o céu. As famílias precisam de cura. O Senhor quer restaurar os lares. Não está falando de outra profecia, está falando da casa. Nos últimos dias eu quero curar. Nos últimos dias eu quero restaurar. Nos últimos dias eu quero trazer o relacionamento de volta dentro da casa. Não adianta entender de escatologia bastante. Não adianta entender sobre fazer teologia, ficar bem entendido. Quando dentro da nossa casa é um desastre. Deus quer restaurar as famílias. As famílias precisam de cura. Mas nós precisamos reconhecer que erramos. Nós precisamos nos arrepender porque erramos. Nós precisamos pedir perdão. Com 18 anos eu era rebelde. Eu queria estudar e aí eu engravidei. E aí meu pai ficou aborrecido porque ele tinha uma expectativa. Nós somos assim. A gente gera uma expectativa em cima do filho, tem que ser do nosso jeito. Irmãos, eles vão viver a vida deles, tá? Vai viver a vida deles. Eles não são extensão de você. Eles têm uma vida, uma alma. Nossa função, depois do tempo de construção, depois da nossa fase de recâmara, eles vão tomar as decisões deles. Nós só vamos ser o quê? Influenciadores. Nós vamos só falar, orar. Olha, se eu fosse você, não faria isso, mas é a sua vida. A Ellen rindo. É assim, Ellen? É assim? Não desmente, não. Olha lá, ela falou o quê? Tá vendo? E aí eu engravidei, irmãos, eu fiquei com depressão. Eu fui morar no Rio de Janeiro, eu fiquei com depressão pós-parto. Porque eu fui morar no Rio de Janeiro porque eu queria ferir meu pai. Eu queria ferir meu pai. Aí eu fui morar lá, longe, porque eu também não queria ficar perto dele. E aí eu fui morar lá no Rio de Janeiro. E aí, irmãos, eu queria viver algo que eu não estava vivendo. Certo? E aí eu transportei isso para ela. E aí eu não conseguia amar ela como deveria. Quando eu retornei, eu me converti. E aí ela tinha 3 aninhos, né? Quando ela veio para cá. 2 aninhos, né? E eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz de reparação foi pedir perdão para ela por esse tempo. E ela nem entendia, ela falou assim, te perdoo, mamãe. Ela nem entendia. Aquele pedido de perdão era para mim, eu precisava ser curada. E aí eu me volto para cá, eu me converto. Aí a Ellen entra nessa fase linda, maravilhosa, que é a pré-adolescência, que todo mundo adora. Uma fase difícil, não é, irmãos? Não é fácil, não é fácil. E aí eu errei como a gente erra. O Josué eu vou errar um pouquinho menos, porque já temos uma certa experiência. Mas a gente erra, irmãos. Em algum momento, uma hora ou outra. Que bom que o Senhor nos perdoa e nos ensina de novo. E aí eu comecei aí ela se desviou. E um dia, irmãos, eu lá lavando, já contei isso aqui, eu lavando a calçada da minha casa, eu precisava de uma palavra de Deus, não veio uma irmã cheia do Espírito Santo do coque, veio 2 bêbados, do outro lado da rua. E um bêbado, quando me viu, eu lavando a calçada, quando ele me viu, ele ficou bonzinho, reto, e foi lá onde eu estava. Ô irmã, eu estou desviado do Evangelho. Eu falei, então está na hora de voltar, meu filho. Aí ele falou assim, mas eu vim aqui só te entregar um recado de Deus. Você crê que Deus pode usar quem Ele quer? Eu falei, creio. Gente, brincadeira nenhuma não, hein? O bêbado falou um monte de coisa para mim.
Um monte de coisa que aconteceu. E ele foi uma das coisas que ele falou, olha só, você precisa entender o que é livre-arbítrio. E aí o outro bêbado que estava na frente, zoadão, quase caindo, gritou assim, rapaz, vai embora. Ele voltou a ficar bêbado e foi embora. E eu precisei daquela palavra, tá? E aí eu continuei orando, irmãos, e depois quando ela engravidou e perdeu um bebê, foi um momento tão difícil para nós. Mas foi um momento que Deus trabalhou na vida dela de tal forma, tão maravilhosa. Hoje ela está com 23 anos. Eu estou falando dela porque a gente viveu processos difíceis. De quê? De pedir perdão, de renovar aliança. Daqui a pouco se trambelhava de novo e pedia perdão de novo, e pedia perdão de novo. Daqui a pouco desarrumava de novo e pedia perdão de novo, e pedia perdão de novo. É um processo de cura. De cura. E de restauração que a gente precisa viver. O lar é um lugar de proteção, de cuidado, direcionamento. O lar é um lugar de segurança. Nossos filhos precisam se sentir seguros. O lar é um lugar de amor. O lar é um lugar de fazer os nossos filhos terem identidade. Fazer os nossos filhos entenderem pertencimento. Sentimento de pertencimento. Os jovens estão se perdendo porque cada um vai vivendo, buscando identidade nos amigos, no jeito, nas festas, nas drogas, no sexo. E aí eles vão se perdendo, porque falta identidade, falta pertencimento. O lar é lugar de equilíbrio, organização. Como é que está a tua casa? É lugar de organização, lugar de calma, de manifestação divina. O lar é o lugar de oração. O lar é o lugar de batismo com o Espírito Santo. Sabe aonde a Ellen foi batizada? Na sala da minha casa. Foi batizada no Espírito Santo assistindo uma mensagem poderosa lá, não é? Acho que até dos Gideões. E a Ellen era pequenininha falando em línguas de madrugada. O lar é lugar de conversão. A minha mãe se converteu há pouco tempo antes de partir com o Senhor, dentro do meu lar. O lar é lugar de salvação, de cura. E converterá o coração dos pais aos filhos. Você é responsável. Assuma o seu papel. Não seja ausente. Não seja ausente em momento nenhum. Irmãos, cuidado com a passividade demoníaca. Os pais que não corrigem como tem que corrigir. É uma passividade, os filhos vão fazendo as coisas, os pais não põem limite. Ou então é uma correção exacerbada, sem equilíbrio. Pais fracos que fazem filhos fracos. Pais que precisam que os filhos os amem. Uma dependência emocional, porque eles também não foram amados, queridos, desejados, não tiveram sensação de pertencimento. E aí joga tudo para os filhos. Joga tudo para os filhos. Nós precisamos ser exemplos dentro do nosso lar. E converterá o coração dos filhos aos pais. Irmãos, eu trabalhava na creche, e um dia de tarde eu escutei a Cláudia gritando, desesperada, entrando na creche aos berros. Eu nunca vi alguém gritar daquela maneira. E aí eu saí correndo da sala, eu fui lá para saber o que tinha acontecido. Ela deu uma ordem ao filho dela, não sai, não vai tomar banho no rio. O garoto, sabe o que o garoto fez? O garoto tirou a roupa, caiu no rio, para depois ele voltar com a roupa seca. E a mãe não perceber, e o pai não perceber. Só que ele não voltou. Ele não voltou. Filhos desobedientes não vivem muito tempo. Quer ser uma semente que permaneça para a vida? Seja obediente aos seus pais. Há pouco tempo, um menino, filho único, a mãe trabalhando numa empresa aqui em Paraíba do Sul. O garoto a toda, foi buscar droga no Liberdade a toda, ele bateu lá no muro da autoescola, morreu na hora. Único filho. A cabeça abriu, saiu tudo da cabeça. Samuel foi lá para ver enxerido, foi lá para ver a situação toda lá, ficou abismado com aquilo, com aquela cena do garoto ali com a cabeça aberta. Mas sabe o que ele falou para mim, mãe? Não se compara aquela cena com o grito da mãe. O grito da mãe foi horrível. Ficou na mente dele aquele grito. Não se comparava, cabeça aberta no chão. O diabo não está brincando de ser diabo. Vida longa,
semente que viva para a eternidade. Filhos rebeldes, desobedientes, você precisa obedecer a seus pais. Obedeça. A recompensa é obedecer. Nós estamos vivendo, todo mundo está desesperado. O pessoal da educação está desesperado, o pessoal estudioso estão desesperados, todo mundo desesperado. O que faz com essa geração? Que os filhos estão nascendo com transtorno, com déficit, mas não sei o quê. Irmãos, nós nunca vimos isso. Sabe o que falta, irmãos? Não é palestra, isso é bom. Não é curso, isso é bom. Preparação, isso é bom. É bom. Sabe o que falta, irmãos? Falta família. Porque a gente brigava dentro da escola, chegava em casa, tinha um pai, tinha mãe, você contava para o seu pai, você contava para sua mãe. Hoje em dia, você pode contar para quem? Para quem? Para quem? O lar não é proteção, não é segurança, nada disso. Então, a gente vê as meninas novinhas sendo adultizadas, sexualizadas, os meninos. A porta de entrada, irmãos, a porta de entrada para o vício sexual é o vício no jogo. Vocês sabiam disso? O vício no jogo é o vício para a porta de entrada para a pornografia. Jovens que não têm referência e que não conseguem ter identidade. Deus quer curar a família. E Ele vai derramar o espírito de Elias para uma missão específica. Eu vou pedir o ministério de louvor para estar subindo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso. No versículo 20, fala, e assentaram, deixa eu abrir lá para eu ler. Lá de 2 Crônicas, no versículo 20 diz assim, Joiada tomou os capitães de 100, os poderosos, e os que tinham domínio entre o povo, e todo o povo da terra conduziram quem? O rei, à casa do Senhor. E entraram na casa do rei pela porta maior, e assentaram, preste atenção no que a palavra diz, e assentaram o rei no trono do reino. Jesus precisa ser o rei, e precisa ter o trono do seu lar. Ele precisa assumir o trono da sua casa. No versículo 21 diz, o povo se alegrou e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalia. Quer trazer alegria, felicidade, paz para a tua casa, para a tua vida? Deixe Jesus sentar no trono e destrone Satanás do seu lar. Hoje é dia de Deus destruir altares a Baal. Fique de pé, querido. O Senhor está falando com a igreja. Vamos matar a Matã e restaurar a adoração do nosso lar. Aleluia. Feche seus olhos, começa a sentir a presença do Senhor. Não se preocupe com a hora, querido. Deixa Deus trabalhar aqui nessa noite. Tem um louvor que eu fiquei escutando nesses dias. Jesus cura, restaura. Não tenha pressa, irmãos. Ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja nessa noite. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Ele quer restaurar a sua casa. É a última profecia do Velho Testamento. Jesus está voltando. Tem um louvor, irmãos, que eu estava ouvindo. Olha, se atende para essa letra. E vocês conhecem bem, as meninas dançaram aqui. Olha a letra daquilo que nós cantamos, irmãos. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o rosto dele sobre você. É isso que nós cantamos. Que ele conceda a graça e te dê paz. E te dê paz. E aí o louvor fala, amém. Sabe o que significa amém? Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Senhor, dentro da minha casa. Que as bênçãos se derramem até 1000 gerações. Escute tua família. Escute as bênçãos de Deus. É para tua família. Teus filhos. E os filhos dos teus filhos. Sabe quando é para ser a bênção? É de dia. É de noite. É na entrada. É na saída.
é contigo e é por você. Aleluia. Feche seus olhos, amados. Vamos adorar o Senhor. Deus poupou o único descendente de Davi para cumprir a sua promessa. Não precisa abrir, só escute, igreja. Só escute. 2 Reis, capítulo 8, versículo 19 diz: o Senhor não quis destruir Judá por amor a Davi, seu servo, como lhe tinha dito, que daria para sempre a sua descendência, a lâmpada a seus filhos. Olha a promessa, olha a promessa, olha a promessa. Jeremias 33:17. Assim declara o Senhor: Davi jamais deixará de ter um descendente que assente o trono de Israel. Aleluia, aleluia. 2 Crônicas 7:18. Firmarei o teu trono conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando lhe disse: nunca faltará descendente que governe Israel. Aleluia, aleluia. 2 Samuel 7:16 diz assim: quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, escutem isso, quando chegar a hora de você partir, Davi, então farei levantar depois de ti a tua semente, estabelecerei o teu reino. Aleluia. Você consegue compreender isso, irmãos? Isso é promessa, isso é promessa, isso é promessa. 2 Samuel 7:17 diz assim: conforme todas essas palavras e conforme essa visão, assim falou Natã a Davi: depois de ti preservarei a tua semente, estabelecerei o teu reino. Eu quero te dizer aqui nessa noite, amado, assim como Natã profetizou a Davi, aleluia, eu quero profetizar um tempo de paz sobre o seu lar, um tempo de restauração sobre o seu lar, um tempo de comunhão sobre a sua casa. Você que está aí, querido, você que está aí e quer ser mãe, você que quer gerar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Não se preocupe, irmãos, passamos só um pouquinho, mas é necessário o que Deus tem para fazer aqui. Você que está aí, que vai gerar, pode vir aqui na frente. Você que é casado, que não tem filhos, mas vai gerar, vem aqui na frente. Não tenha medo, querido, vem aqui na frente. Você que é jovem, quer ser mãe, vem aqui na frente. Eu quero orar pela semente geracional. Saia do seu lugar, saia do seu lugar e venha para cá. É o tempo de cura. Aos intercessores, se põem aqui os intercessores. Os homens, orem pelos homens, as mulheres pelas mulheres. Nós queremos ter, Senhor, uma semente para a eternidade, frutos geracionais. Onde estão os intercessores da igreja? Irmãos, vem aqui na frente. Coloque a mão sobre o ventre dessas meninas. Coloque o ventre, a mão sobre os homens. Homens, coloque a mão sobre os homens. Homens fortes, mulheres fortes, homens fortes, mulheres fortes. É tempo de gerar uma semente para a posteridade. Dificuldade com filhos,
que estão no período da idade da construção. Filhos de até 10 anos de idade. Você que tem filhos, está tendo dificuldade, vem aqui na frente. Eu quero fazer uma oração específica para você que tem filhos e está tendo dificuldade para passar essa fase de construção. Vem aqui na frente, irmãos, vem aqui na frente. Eu quero orar. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, oh Senhor, nós precisamos da Tua intervenção, Senhor, sobre os nossos lares, Senhor, nesta hora. Senhor, aqueles que estão tendo dificuldade, Senhor, em criar seus filhos. Espírito Santo, dê direcionamento. Vai falando, Espírito Santo. Existem demônios que atrapalham nossos jovens, os pequeninos, trazendo confusão mental. Nós repreendemos nessa noite toda a confusão mental, toda a perseguição do inferno. Nós ordenamos agora que Satanás com seus demônios tire a mão de cima deles. Você é autoridade dentro do seu lar. Ore pela sua casa. Ore pela sua casa. Ore pela sua casa. Filhos na idade da construção. Aleluia. Eu quero orar por mães que têm filhos desviados. Vem aqui na frente. Irmãos, uma oração muda uma história. Você que tem filho desviado. Você que tem filho desviado. Eu quero orar. Eu preciso da intercessão. A Igreja Batista precisa estar aqui. Irmãos, em nome de Jesus. Existe um tempo de maturação, propósito, processo. Existe processo, é um tempo. Vai voltar a reinar. Vai voltar a reinar. Vai voltar a reinar. Sinta a presença do Senhor nessa noite. Vai voltar a reinar. Aleluia. Nós não geramos filho para a perdição. Você não gera filho para a perdição. Dentro dos lares, espírito de facção, divisão. Dentro dos lares, espírito de divisão. Dificuldade de relacionamento de pais com filhos. Os pais falam uma coisa, o filho faz outra, fala outra. Os pais não entendem os filhos não entendem o pai. Dificuldade de diálogo. Se você está vivendo isso no seu lar, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, uma oração, querido. Uma oração muda todas as coisas. Uma oração muda todas as coisas. Aleluia. Nós repreendemos o espírito de mentira dentro da casa. Nós repreendemos o espírito de rejeição. Espírito de rejeição, vai embora. Em nome de Jesus. Espírito de rejeição, vai embora. Em nome de Jesus. Ordena agora, em nome de Jesus. Toma posse daquilo que é seu. Toma posse daquilo que é seu. Todo espírito de bastardia, crianças geradas fora da aliança, filhos gerados fora da aliança, o espírito maligno de bastardia. Quem tem filhos que gerou fora da aliança, vem aqui na frente. Igreja, preste atenção. Quem tem filhos gerados fora da aliança, vem aqui na frente. Nós repreendemos o espírito de opressão maligna. Nós repreendemos o espírito de opressão maligna nesta noite. Cai agora as correntes do inferno. Todo transtorno caia por terra. Nós não queremos viver de medicação. Nós queremos viver na unção. Chega de traumas do passado. É tempo de viver algo novo na sua casa e no seu lar. Espírito de sexualização, nós ordenamos, vai embora. Vai embora. Vai embora. Em nome de Jesus. Opressão do inferno, do diabo, nós resistimos essa noite. Nós resistimos essa noite. Sexualização infantil, meninas sexualizadas, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Sinta o Senhor te tocando agora. Sinta o Senhor restaurando a tua casa.
Comece a profetizar para você e para sua casa. Profetize, profetize, profetize. Levante a sua mão, igreja. Profetize sobre a sua casa. Profetize. Fica na presença. Fica na unção aí, querido. Fica na unção aí, fica na presença. Fica na presença. Isaías 9:6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Escute isso: o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. No versículo 7 diz: do incremento desse principado e paz não haverá fim sobre o trono de Davi. Não haverá fim sobre o trono de Davi e o seu reino, para firmar e fortificar em justiça e juízo, desde agora e para todos sempre. Jesus é descendente de Davi. Ele vai se assentar no trono. Isso vai ser o centro da tua casa. Aleluia. Recebe essa palavra.